Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui nas dependências do Cowork para mais uma edição do Café e Diálogos. Eu recebo esta semana Neude Boni, uma pessoa popular, conhecidíssima em Matão e que agora assumiu a presidência do Clube da Boa Vista. Bem-vindo, Neude. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Eliana. É um prazer estar aqui conversando com você. Vamos falar do Clube da Boa Vista, o tradicional Clube dos Ingleses. A gente sabe que o Clube dos Ingleses, Neude, é um marco na nossa cidade, não é? A gente sabe que ele é bem antigo, mas quantos anos efetivamente tem o clube? Olha, o clube teve início na década de 50, né? Talvez a ideia de formá-lo foi na década de 40, pelos ingleses, né? Que tinham a Companhia dos Ingleses, que eles fizeram o clube para a diretoria, para o alto escalão dos ingleses, né? Então, no início, só frequentava ali a elite mesmo, né? Isso no início da década de 50. E depois, quando a companhia vai embora, acredito que no ano de 1956, a Companhia dos Ingleses vende para a companhia que era do grupo Moreira Salles, né? Então, nesse período que começa a ficar com os brasileiros, talvez aí entra o seu Groisman, né, que foi daqueles que posso dizer hoje que é um dos fundadores do clube, assim, né? O Clube da Boa Vista. Talvez ele foi até o sócio número 1, que foi após a Companhia dos Ingleses ir embora. Então, vamos dizer que começou no início da década de 50. Década de 50 para cá, um clube muito agradável, muito gostoso de se frequentar e um clube bem reservado, né, Nilton? São 80 sócios. Sim, sempre foi bem reservado, né? A partir de 1970, do início da década de 70, ele passa a ser chamado de Clube Recreativo da Boa Vista. A gente está levantando, né, a história do clube através com o Du, discute, com o time Rai, né, que também nós estamos tentando resgatar a história, né, através de fotos e fatos, né, para que a gente possa fazer, né, alguma coisa que... Um memorial, né? Um memorial, Porque tem muita história, mas assim, a gente tem poucas fotos, né? Então a gente está coletando tudo isso para agora, né, poder estar fazendo esse memorial aí. Nessas muitas histórias a gente sabe que tem aí a visita ilustre de quem? Conta aí. Então, foi na década acredito, na década de 60 já, né? Que havia um projeto aqui em Matão, né? Que a Companhia dos Ingleses, ela começou por causa do café, né? Então, naquela época, o café, o que acontecia? Eles desbravavam uma área, aí ficava lá 1, 2 décadas produzindo café. Quando começava a cair a produção, eles desmatavam outra área e assim estava acontecendo. E nessa época, o Instituto Nelson Rockefeller, que era vice-presidente dos Estados Unidos, ele tinha um instituto que fazia pesquisa, né? Então acho que a convite ali dos ingleses, alguma coisa assim, ele veio ao Brasil porque a fundação dele bancava esse projeto aqui no Brasil, né? Que era o IRI, depois se tornou o IRI, era o IBEC, uma coisa assim parecida com a Embrapa hoje, mas ainda não existia a Embrapa. Então ele bancava esse projeto. Então, para eles estudar o solo, por que essa produção caía. Então, eles começaram a estudar adubo, solo, isso e aquilo. Então, nessa ocasião, ele vem visitar aqui o projeto, que ele era patrocinador, e toma um café da manhã no Clube da Boa Vista. E virou um marco isso, né? Virou um marco. Temos fotos dele lá, tudo, justamente com o pai do Fernando Rai, né, do time Rai, né, que fazia parte do projeto. Então foi um fato histórico também, a presença do vice-presidente americano aqui em Matão e mais especificamente lá no clube. No clube. Falando em clube, agora vamos sim falar da sua gestão. Você foi eleito para o biênio 2024-2026. O presidente eu, né? O vice-presidente é o Milton Jonas Derâmio, o primeiro tesoureiro é o Aldrin Undiciati, o segundo tesoureiro é Luiz Augusto Martins, o primeiro secretário, que agora até lhe pediu afastamento devido a que ele faz parte da política das eleições, Luiz Otávio Guimarães,
Então assumiu a Miriam Liene Magnegues Trindade como secretária. O diretor social é o Giovanni Emílio Pureza, Giovanni. O vice-diretor social é o Caio Bambosi Marquesan. O diretor de esportes é o Marcelo Prado. O vice-diretor de esportes é o Marcelo Zene Chaim. O diretor de patrimônio é o José Fernando Rain, né? O time Rain. E o vice-diretor de patrimônio, o José Guilherme Marques Perche. O Gui. O Gui. Aí tem os membros do Conselho Administrativo e os membros do Conselho Fiscal. Do Conselho Administrativo nós temos o Antônio Bambosi Filho, temos o Carlos Alberto Bambosi, temos o Fábio Busnardi Fernandes, a Isabel Ferreira Inácio, a Maria Belintani, a Rita Massuchelli, o Rodinei Scuti, e no Conselho Fiscal temos o Caio Panegossi, o Dr. Edson Borges, o Zezé Trevisanelli, o Nelsinho Francischini, o Pedro Benassi e o Valdir Bock. Então a gente tem um time assim, de pessoas que, em primeiro lugar, que gostam do clube, né, que são sócios, que sempre frequentaram, né? E a gente, assim, com essa nova diretoria, o seu Arlindo ele fez um trabalho muito grande no clube, né? Ele já foi presidente, acho que 2 vezes, né? O Valdir Bock, agora como estava como tesoureiro. Mas assim, como a diretoria teve a pandemia, então eles tiveram que assumir depois, então cuidaram muito bem do clube, mantiveram o clube. Porém, algumas coisas assim que eles estavam muito sozinhos, era mais o Valdir e o seu Arlindo, o Valdir assumindo quase que o clube todo, né? Mas manteve o clube, deixou tudo em dias, contas em dias, né? Estava tudo certinho. A gente tem como proposta agora preservar o patrimônio, quer dizer assim, algumas coisas que estão precisando ser assim, reformadas, né? Como a piscina que perdeu alguns azulejos, né? Então a gente vai agora fazer um trabalho agora no início de julho, agora já para aproveitar o inverno, vamos reformar a piscina, né? Fizemos uma limpeza lá no campo de futebol, que tinha muito galhos, muita matéria orgânica, né? Que a gente não está culpando ninguém, isso são coisas que aconteceram e agora como uma nova gestão, então a gente começou partindo daí, fazendo essa limpeza, fazendo a poda, né? Aproveitando a época agora, para deixar o clube bem bacana. E falando em clube bem bacana, qual é a expectativa? O que se esperar então dessa nova diretoria? Por exemplo, a gente sabe que o clube ele tem lá as churrasqueiras, bacana, mas existe a possibilidade de esses espaços serem melhor ocupados dentro do clube, Neude? Sim, existe. Você sabe que é um clube bem assim íntimo, né? As pessoas, né? Não é um clube aberto assim a todos. Porém, que os sócios podem levar os amigos, parentes, fazer churrasco lá, né? A gente pensa em fazer assim alguns eventos. Por exemplo, podemos já pensar para o ano que vem uma festa junina, que já teve festa junina lá. Então a gente procurar alguma entidade para participar junto, entidades filantrópicas aí. Então esse também é um ponto que a gente quer fazer. Outra coisa é criar algum espaço lá nesse campo de futebol que a gente tem ali ao lado da área social, do convívio social do clube. Nós temos uma área muito grande que está pouco usada, né? Então a gente tem um projeto que isso vai ser levado, né, em assembleia para que talvez a gente possa, né, no final dessa gestão, até o final dessa gestão, ou, né, numa próxima gestão, deixar o planejamento para que seja feita uma área onde a gente possa até estar fazendo locação para trazer renda para o clube, para ajudar na manutenção, né? E que esse espaço não comprometa também ali a área social do clube, porque nós temos esta área disponível lá e que está muito pouco explorada. Isso é interessante, né, Neude? Porque isso pode ser utilizado para convenções, para reuniões, até mesmo para festas dos próprios associados, não é? Sem dúvida, né? É uma área grande, a gente tem, né, que dimensionar essa construção de uma forma que ela fique em harmonia com o clube, né? Porque o clube é um clube histórico, né? Aquele salão social ele tem características históricas.
Então a gente não quer perder essa identidade, né? E dessa forma, então tem que ser um projeto muito bem elaborado, como eu falei, decidido em assembleia, para que mesmo que alugue para terceiros, né, os próprios sócios também possam ali fazer um churrasco entre família, um aniversário, um casamento, até como você falou, uma convenção de empresa. Tudo depende de como que a gente vai planejar e projetar esse espaço, né? Então isso é uma coisa que a gente tem em mente para procurar, né, se não conseguir fazer nessa gestão, fazer na próxima. Né? E sobre as festas? Eu sei que recentemente teve uma festa lá e o clube ele volta com essa característica de ser alugado para as festas, como já foi no passado? A gente fez uma experiência agora nesse final de semana, né? Esse último final de semana, com uma festa de música eletrônica, voltada mais para o público jovem, né? E uma experiência que foi positiva, né? Nós contratamos um pessoal aí experiente, né, que tem uma empresa de eventos, né? Então fizemos um contrato muito bem elaborado, né? Através de advogados, tudo para dar uma segurança para o clube, e tivemos um resultado positivo sobre isso, né? Tivemos uma receita extra que vai nos ajudar aí nessas manutenções aí mais emergenciais, caso da piscina e mais algumas outras. E esperávamos que não tivesse nenhum incidente, como não houve, um pessoal muito responsável, um público que frequentou, um público muito bacana, jovens bem comportados, né? Apesar da música eletrônica, às vezes as pessoas confundem um pouco com... poderia ter algum problema, mas não houve, porque a gente tomou um cuidado muito grande em relação às pessoas que estavam organizando. Então foi um evento que foi muito bacana. Mas vem surpresas por aí? Vem. É só aguardar. Só aguardar. A gente está trabalhando. Não pode dar nenhum spoiler. Alguns a gente já até deu, assim, né? Mas é que a gente tem que trabalhar muito para isso, né? Que assim, a parte estrutural, né? Hoje tudo você tem que fazer, você tem que estar em conformidade. Então o clube já estava em conformidade com o Corpo de Bombeiros, alvarás, tudo. Mas você vai fazer um evento, por exemplo, como esse do final de semana passado, então o promotor do evento, a empresa que estava ali fazendo o evento, ela teve que ir atrás de alvarás específicos para aquela quantidade de pessoas, entradas e saídas de emergência, de viaturas, de ambulância, sabe? Então são coisas que você tem que respeitar muito hoje em dia, porque não é mais como antigamente. Antigamente você fazia festa e tudo bem. E era tudo bem, né? Se desse ruim, né? Mas agora a gente está tomando todos esses cuidados aí. Isso é importante, né? Para manter, inclusive, a integridade do próprio clube e da gestão, né? Sem dúvida, né? Porque você coloca lá 800, 1000 pessoas, como teve lá agora esse final de semana, né? Então, se você não organiza bem tudo isso daí, para que as pessoas fiquem na área destinada exatamente para festa, né? Os estacionamentos, você tem que ter uma organização muito bacana, senão você compromete a integridade do clube. Ok, então nosso programa já está acabando, porque o nosso tempo é curto, né? Mas a gente deseja então uma excelente gestão, que venham novidades, que venham positividades para os sócios. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço o seu convite, Eliana, né? Essa oportunidade de a gente demonstrar aqui um pouco do que a gente está pensando em fazer pelo clube. Eu ressalto assim que a gente as pessoas que estão na nossa chapa, muita gente já estavam também na chapa anterior, porque ali são poucos sócios, né? Então, para você constituir uma chapa com 26 pessoas dentro de um clube de 80 sócios, né? Nem todo mundo tem disponibilidade, né? Então essas pessoas, elas estão comprometidas, sabe, com o clube mesmo. São pessoas que amam o clube, que frequentam, que gostam do clube, que querem manter o clube com a sua tradição, com a sua identidade, né? A gente vai modernizar algumas coisas, né? Essas questões de sistemas, até para controle do bar, controle dos sócios, recadastramento, mas é um trabalho, sim, dá trabalho, né? Requer tempo, mas está sendo tudo feito com muito amor ao clube, porque são pessoas que amam realmente o Clube Recreativo da Boa Vista. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Sucesso na sua gestão. Muito obrigado. Para você que esteve aqui conosco, um excelente final de semana. Eu deixo aqui o meu abraço para a equipe do Beraldo Perfumaria e 1,99 da Buscard. A gente se encontra na próxima semana
e que você tenha um final de semana maravilhoso e iluminado. Até lá!